ANS e Aviação Aérea Rio Grandense, recorrido Estado de Santa Catarina. Os dois, porque teria havido um pedido informal de adiamento por parte do procurador do Estado, mas vai fazer sustentação. Presidente, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou a sentença de folha 32 a 36 ante fundamentos assim sintetizados: reexame necessário, autorização para impressão de notas fiscais, existência de crédito tributário em favor do fisco estadual e registrado em nome da impetrante, ausência de prova acerca da impugnação na via administrativa ou judicial, negativa da autoridade coatora, ato legal, ausência de direito líquido e certo, remessa necessária conhecida e provida, segurança denegada. É lícito e previsto em norma estadual o ato da autoridade fazendária que indefere pedido de emissão de blocos de notas fiscais à empresa devedora, em nome próprio, não estando os créditos comprovadamente discutidos administrativa ou judicialmente. Isto porque, não havendo questionamento a respeito do valor do tributo, não há prova pré-constituída da inexigibilidade do crédito elementar para concessão da ordem. Nas razões do extraordinário de folha 78 a 83, interposto com alegada base nas alíneas A e C do permissivo constitucional, articula-se com a transgressão do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal e com a inobservância do enunciado 547 da súmula da Corte. Aponta-se que a negativa de autorização para a confecção de blocos de notas fiscais, aspas, inviabilizará o exercício da atividade comercial da recorrente. Argue-se a inconstitucionalidade do artigo 143, inciso 3, a linha B, do anexo 5, aprovado pelo Decreto Estadual 3017 de 89, artigo 19, inciso 4, o regulamento do ICMS catarinense, em face do disposto nos artigos 5º, inciso 13, e 170, parágrafo único do diploma maior, porquanto, segundo sustentado, a determinação legal de utilização de notas fiscais avulsas por empresas devedoras de ICMS, sobretudo as de grande porte como a recorrente, resultará na quebra respectiva, com as consequências nefastas decorrentes desse ato extremo. Expressões da recorrente. O recorrido apresentou as contrarrazões de folha 97 a 102, tendo o recurso sido admitido mediante a decisão de folha 118. Ao especial simultaneamente interposto foi negado seguimento na origem, decisão transitado em julgado. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folhas 136 e 137, preconiza o provimento do extraordinário, fazendo alusão a precedente desta Corte, no qual se decidiu que a inadimplência do contribuinte não pode gerar, por parte da autoridade fiscal, a imposição de arbitrárias restrições de caráter punitivo. É o relatório. Falará pela recorrente o doutor Alberto Pave Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimo senhor ministro, ilustre representante do Ministério Público. O caso sob exame é assemelhado aos precedentes dessa Corte, inclusive desse plenário, que trataram da lei paulista que submetia aos contribuintes de ICMS inadimplentes com o fisco estadual a um regime especial de recolhimento com severas restrições. Refiro-me, por exemplo, aos embargos de divergência no RE 115.452, da relatoria do ministro Carlos Veloso, que manteve acórdão da primeira turma, da lavra do eminente ministro Otávio Galotti, bem ainda ao RE 216.983, relator ministro Celso de Mello, e ao AI 424.182, ministro Carlos Veloso também, estes últimos lembrados no parecer da Procuradoria, que opina pelo provimento do recurso. O caso sob exame, no entanto, a Egrégia Corte
é mais grave. A sanção imposta pela lei catarinense aos contribuintes de ICMS, eventualmente em débito, é o da vedação à emissão de notas fiscais. Está no acórdão recorrido, abro aspas, o ato encontra amparo legal no regulamento do ICMS Santa Catarina, em seu artigo 143, inciso 3, a linha B do anexo 5, aprovado pelo Decreto 3.017 de 89, artigo 19, inciso 4º, dois pontos. Os órgãos da Diretoria de Administração Tributária poderão, inciso 3, proibir a impressão de documentos fiscais para, a linha B, as empresas que estiverem em débito com a Fazenda Estadual em relação às suas obrigações principal e acessórias, fecho aspas. A inconstitucionalidade desse dispositivo é flagrante porque submete os contribuintes de ICMS a uma discriminação odiosa capaz de impedir o exercício da sua atividade comercial pelo simples fato de o contribuinte se encontrar devedor do fisco estadual, como se ele, o fisco, não dispusesse de instrumentos legais para cobrar tributos com a observância do devido processo legal. Acresce a Igreja Corte que o acórdão recorrido afirmou que a recusa da expedição de notas fiscais não restringiria o direito da Varig de continuar a exercer sua atividade comercial, porque a mesma norma que proíbe a expedição de blocos de notas fiscais a empresas devedoras estabeleceria a alternativa de utilização de notas fiscais avulsas até que a empresa regularizasse a sua situação. Por essa razão é que entendeu o acórdão recorrido inexistir a violação ao artigo 5º, inciso 13, e ao parágrafo 1º do artigo 170 da Constituição Federal. Contraditoriamente, no entanto, reconheceu que essa modalidade causaria transtornos à Varig, como o pagamento bancário do ICMS no ato da expedição da nota fiscal, mas que esse transtorno seria o encargo que a empresa deveria suportar por não adimplir com suas obrigações. Com a ressalva do devido respeito, esse transtorno assemelha-se aos transtornos que essa Egrégia Corte já considerou inconstitucionais na Lei Paulista, que submetia os contribuintes devedores de ICMS a um regime especial de recolhimento de tributo enquanto devedor. Com essas brevíssimas considerações, está convencida a Varig que essa Egrégia Corte, reafirmando a sua jurisprudência, no caso sob exame, especialmente a súmula 547, declarará a inconstitucionalidade da lei catarinense no ponto em que foi impugnada para prover o RE e conceder a segurança. Muito obrigado. Pelo recorrido do Estado de Santa Catarina, doutor Loreno Weissheimer. Excelentíssimo senhor presidente dessa Egrégia Corte, senhora ministra, senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Varig S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alegando ofensa ao artigo 5º, inciso 13, e 170, parágrafo único da Constituição do Brasil. Diz o essencial do acórdão recorrido. É lícito e previsto em norma estadual o ato da autoridade fazendária que indefere pedido de emissão de blocos de notas fiscais à empresa devedora, em nome próprio, não estando os créditos comprovadamente discutidos administrativamente ou judicialmente. Isto porque, não havendo questionamento a respeito do valor do tributo, não há prova pré-constituída da inexigibilidade do crédito, elementar para a concessão da ordem. O essencial do fundamento do acórdão. O ato encontra amparo legal, diz o acórdão, o fundamento, no regulamento do ICMS de Santa Catarina, em seu artigo 143, inciso 3º, a linha B, do anexo 5, aprovado pelo Decreto 3.017 de 89, artigo 19, inciso 4. Estabelece: os órgãos da Diretoria da Administração Tributária poderão, inciso 3º, proibir a impressão de documentos fiscais para, letra B, as empresas que estiverem em débito com a Fazenda Estadual em relação às suas obrigações principais e acessórias. Prossegue o acórdão. Como se vê, o ato administrativo combatido é previsto na legislação estadual, o que o torna legal. Encontra-se ausente, pois, o requisito da ilegalidade, não merecendo prosperar a pretensão inicial.
prossegue o acórdão. Ressalta-se que a recusa na expedição de notas fiscais não restringe o direito da apelante a exercer a sua atividade mercantil. Isso é muito importante porque não há a restrição do direito do exercício à sua atividade mercantil. Tendo em vista que a própria norma que proíbe a expedição do bloco de notas fiscais a empresas devedoras, encontra-se a alternativa da utilização de notas fiscais avulsas, modelo 1, até que a empresa regularize a sua situação. Aí transcreve o artigo 19, parágrafo 1º da mesma norma, que estabelece o uso da nota fiscal avulsa. Estabelece o parágrafo 1º. Negada a autorização para impressão, as operações realizadas pelo contribuinte serão acobertadas por nota fiscal modelo 1 a ser fornecida pela representação fazendária local. Assim, a apelada não corre o risco de sofrer prejuízos financeiros ou ter suas atividades mercantis obstadas, não havendo qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso 13 e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, os quais garantem o livre exercício da profissão. Prossegue o acórdão. A impressão de notas fiscais dessa maneira causa alguns transtornos à apelada, tais como o pagamento bancário do ICMS no ato da expedição da nota fiscal. Entretanto, esse será um encargo que a empresa deverá suportar por não adimplir as suas obrigações. De outro norte, a autorização para a impressão de notas fiscais poderia parecer adequada quando o crédito tributário estivesse em via de discussão administrativa ou judicial, uma vez que, nesse caso, ele ainda não seria exigível. Todavia, não é o caso que se apresenta nos autos. Não há prova sobre o questionamento administrativo judicial a respeito dos valores do tributo. Por consequência, ausente está a prova pré-constituída da inexigibilidade do crédito, elementar para a concessão da ordem, estando ausentes, pois, ofensa a direito adquirido ou direito líquido e certo. Entendo, senhores ministros, que o recurso extraordinário não merece ser conhecido. A uma, porque o acórdão aborda a matéria fática que teria que ser revista pela Corte, o que não é adequado na via do recurso extraordinário. O acórdão afirma que não há prova pré-constituída da inexigibilidade do crédito tributário. Há duas. O acórdão decidiu de acordo com a legislação local. No mérito, não há ofensa à norma constitucional, como visto da própria fundamentação do acórdão, porque não há, de maneira alguma, o cerceamento do exercício da atividade econômica pela empresa. Há apenas, não se fornece mais o bloco de notas fiscais, mas se fornece a nota fiscal avulsa, devendo o contribuinte, então, recolher o tributo por operação. O fornecimento de blocos faria com que o contribuinte pudesse fazer a operação mês a mês e recolher o tributo apenas em data estabelecida em decreto no mês subsequente. O fornecimento de nota fiscal avulsa importa que o contribuinte terá que recolher o tributo por operação. Esta Suprema Corte já fixou a constitucionalidade de se estabelecer o prazo do recolhimento do ICMS via decreto. Então, é perfeitamente possível, né, que o decreto estabeleça que o recolhimento não seja no final do mês, ou no mês seguinte ao exercício da operação, mas sim por operação, a cada uma das operações. Não há ofensa à norma do artigo 5º, inciso 13. Estabelece o artigo 5º, inciso 13, o direito do administrado a obter informações da administração pública. Não é disso que se trata nos presentes autos, é claro. Também não há ofensa ao artigo 70, parágrafo único, pois, como visto pelo próprio fundamento do acórdão recorrido, que a liberdade do exercício profissional, do exercício da atividade econômica, está assegurada. O que não se pode é entender que esse direito à liberdade de exercício econômico seja tão amplo, né, que o contribuinte não tenha nenhuma obrigação, que não tenha nem a obrigação de recolher a sua dívida com o fisco. E ressaltando que aqui trata-se de ICMS. Como todos conhecemos, ICMS é um imposto
indireto, cuja carga econômica é suportada pelo consumidor. O contribuinte de direito apenas tem essa obrigação de repassar esses valores ao fisco. E aqui, no caso, ele não questiona o tributo. A questão, com a devida licença, na linguagem popular seria o seguinte: eu devo, não nego, mas não pago. E pretendo continuar o exercício da minha profissão com toda e ampla liberdade. Na verdade, me parece que a norma constitucional não vá tão longe a dar todas essas garantias. Me parece que é possível que a norma, o decreto, pode prever, sim, o recolhimento por operação e o fornecimento de nota fiscal avulsa nesses casos. Quanto à liberdade do exercício econômico, há alguns precedentes desta Corte que se assemelham ao caso concreto. Por exemplo, julgamento no agravo de instrumento 27.4969, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, cuja ementa diz o seguinte: ementa, não ofende os princípios da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor a fixação pelo município de horário para funcionamento das farmácias. Outro precedente é no RE 214382, Ceará, relatado pelo eminente ministro Octávio Galotti, que estabelece ementa transporte rodoviário interestadual de passageiros, não pode ser dispensada, a título de proteção à livre iniciativa, a regular autorização, concessão ou permissão da União para a sua exploração por empresa particular, recurso ordinário provido por contrariedade ao disposto no artigo 21, inciso 13, letra E, da Constituição Federal. Poderíamos citar ainda o recurso extraordinário 26.7161, São Paulo, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. Comércio, farmácias, farmácias e drogarias, plantão. Proibição de funcionamento. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, não conflita com a Carta da República a proibição de abertura de farmácias e drogarias que não estejam escaladas no plantão. Precedentes, recurso extraordinário 189.170, São Paulo. Então, como nós percebemos pelos precedentes dessa Egrégia Corte, a liberdade do exercício, a liberdade econômica, não é tão ampla a não poder a norma local impor algumas condições, como a de recolher o tributo por operação quando o contribuinte é inadimplente costumaz. No caso, não há arbitrariedade do fisco. É necessário dizer que o fisco está agindo conforme a norma, não está agindo de acordo com o talante da autoridade, mas sim conforme o estabelecimento na lei. E, claramente, o exercício da atividade econômica pelo contribuinte também está assegurado na norma. Por essas razões, o Estado requer que seja negado conhecimento ao presente recurso. Alternativamente, que seja negado provimento. Muito obrigado. Ministro. Presidente, analiso os pressupostos gerais de recorribilidade e, a seguir, tenho as seguintes notas sobre a matéria. Tenha-se presente a tomada de empréstimo de meio coercitivo, objetivando a satisfação de débito tributário. Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas quando em débito para com o fisco, entendo conflitante com a Carta da República o procedimento adotado. A Fazenda há de procurar o Judiciário, visando a cobrança, via Executivo Fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórios, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal.
Imagine-se o que implica a cada negócio jurídico ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da República, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Repita-se, na dinâmica da própria atividade desenvolvida, fica inviabilizada a atuação se aquele que a implementa necessita, caso a caso, como é o da compra de passagens, de recorrer ao fisco para a obtenção de nota fiscal avulsa. Em direito, o meio justifica o fim, mas não este aquele. Recorra à Fazenda aos meios adequados à liquidação dos débitos que os contribuintes tenham, abandonando a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, como acaba por ocorrer, levando a empresa ao caos, quando inviabilizada a confecção de blocos de notas fiscais. De há muito, esta Corte pacificou a matéria, retratando o melhor enquadramento constitucional no verbete 547 da súmula. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. A lei estadual contraria, portanto, os textos constitucionais evocados, ou seja, a garantia do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, inciso 13 do artigo 5º da Carta da República, e de qualquer atividade econômica, parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Com esse, provejo o recurso para conceder a segurança pleiteada, declarando a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 19 do Decreto 3.017, de 89, do Estado de Santa Catarina, que implicou a regulamentação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, bem como do parágrafo 1º do citado artigo. É como voto. Ministro, aqui há um outro aspecto que eu gostaria de examinar. Em primeiro lugar, lembre-se que nós decidimos, no ADIM sobre transporte aéreo, que o ICMS seria devido no transporte de cargas, e não no transporte de passageiros. Então, a emissão da nota estaria dedicada ao transporte de carga. Mas há um problema, é que o artigo 155, parágrafo 2º e inciso 1º da Constituição, refere que o imposto será não cumulativo e que autoriza a compensação do débito com as operações anteriores, para evitar a cumulatividade. Ora, no caso em que se obrigue um contribuinte a recolher, caso a caso, o tributo, com base na nota fiscal avulsa, inviabiliza o lançamento para efeito da compensação. Ou seja, esse modelo inviabiliza a possibilidade de você exercer a compensação que se faz no livro de ICM, onde se lançam os créditos e os débitos, e se recolhe, no final, a totalidade. Lança-se na nota o valor correspondente ao ICM daquela operação para debitar-se no livro correspondente. E, no final do período, no período X, ele recolhe o saldo, se existirem. Ora, se exigir que haja impedição de nota a nota e que tem que ser pagado quando a nota, é impossível se fazer a compensação do crédito. Eu acho que tem mais esse argumento no sentido do acolhimento. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu já expungi do Para a voto questão a de fato? referência, presidente, Para a questão de às fato? passagens. Questão de ordem. Questão de fato? Que se submeta à Corte a questão do conhecimento do recurso. Uma questão de ordem. O ministro já conheceu, já desconhecia e tornava o problema. Presidente, eu estou enquadrando os fatos constantes do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ministro Não Eros estou Grau. revolvendo a Exato, prova. dentro da matéria. Eros Grau. Senhor presidente, essa matéria não é simples. Eu começaria por dizer que a súmula 547 não se aplica ao caso. A súmula 547, que é antiga, proibia a aquisição de Primeiro, eu estampilhas. não aplico súmula. Eu não reconheço a verbete de súmula contornos normativos.
Bom, independentemente disso, e eu até já sabia disso, porque Vossa Excelência já afirmou, eu vou continuar o meu raciocínio, eu dizendo que o entendimento que está na súmula não se aplica. Ele não se aplica, porque o que se tinha em mente aqui era a aquisição de estampilhas. O que significava isso? Ou significava o imposto de selo, ou significava o recolhimento do antigo imposto de consumo por selo, por estampilha. Efetivamente, não poder adquirir as estampilhas inviabilizava o exercício da atividade. Idem o despacho de mercadoria em alfândega. Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma modalidade, de um regime diferente, não de pagamento de imposto, mas de emissão de nota fiscal. Eu, por exemplo, já viajei várias vezes, já comprei várias passagens. Mas vocês não pagam ICM de passagem? Eu nunca vi. Por Mas que por que não passa? Não se paga ICM de passagem? Não tem uma decisão do ADIM já? Mas eu estou acabando, mas eu estou dizendo isso única e exclusivamente Não, nós para referimos que é carga. responder Carga, o o problema é disse carga, Luiz não é Marco passagem. Aurélio. Eu acabei de dizer que expungi do voto a referência a passagens De pessoas. aéreas. Será que Vossa Excelência não está ouvindo bem? Eu não ouvi realmente Vossa Excelência dizer É que isso. eu Vou referi, confessar. houve um equívoco. Vou confessar que realmente não ouvi isso. Eu acabei de riscar, está arriscado. Mas eu não tinha ouvido, eu quero que o Vossa Excelência me perdoe, eu não tinha É ouvido. transporte de carga só. O que prova que o número de nota fiscal emitido por uma companhia, por uma Interessante, empresa presidente, aérea... é votarmos e não em si criticar voto. Mas eu não estou criticando, Excelência, eu estou Vossa simplesmente Vossa montando Excelência meu começou raciocínio. com uma Eu vou crítica divergir de quanto Vossa à Excelência. evocação de um verbete. Absolutamente. Nós Eu vou estamos divergir em de Vossa colegiado. Excelência. Divirja. Eu vou divergir de Vossa Excelência e estou simplesmente montando o meu raciocínio. Agora, se Vossa Excelência disse isso, efetivamente eu me excuso porque eu não o vi. E isso comprova que, efetivamente, o número de notas fiscais emitidas, eventualmente por uma empresa de transporte aéreo, podia ser qualquer outra, mas eventualmente é muito pequeno. No meu modo de ver, não há absolutamente, no caso, restrição ao exercício da atividade mercantil. Eu não posso dar uma interpretação ao princípio da liberdade de iniciativa econômica de modo a permitir que a ordem jurídico-tributária não seja rigorosamente atendida. Eu, peço vênia, vou divergir do ministro relator e conheço e não dou provimento ao recurso. Como é que Vossa Excelência resolve o problema da compensação do crédito? Isso, numa hipótese como essa, é resolvido tranquilamente. Que jeito? Eu posso dizer a Vossa Excelência que eu não sei como se resolve nesse caso, mas eu posso dizer que isso é perfeitamente possível. Sim, então diga como Porque é. existe uma escrita fiscal. Mas já está recolhido o tributo. Mas Vai é recolher muito- no final. O ICM se recolhe no final, não se recolhe nota a nota. E, no caso, é exigido o recolhimento nota a nota. Logo, não há como compensar créditos anteriores. Até o momento que seja. Perdão, mas até o momento que seja possível, eu não conheço a legislação. Mas essa é a técnica. Mas uma essa questão de não é uma habilidade. questão, Está em essa não é uma débito questão com a jurídica, senhor Fazenda. presidente. É fator Isso é um de problema de discriminação administração harmônico tributária. com Não a é um ordem problema de direito jurídica. tributário. É um Mas problema para de exigir-se administração, é uma recolhimento técnica imediato fiscal. do tributo. Veja, Como se apura, como não Ministro, se apura, ministro. isso há de estar resolvido. Não, ministro. Questão aqui, parece que a questão Um momento, só um minutinho, ministro. Ministro, parece que é questão de proporcionalidade, mais ministro, do que de como é que vai fazer? questão tributária. Não tem, mas há um problema aqui. Assegura o texto da Constituição de que, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço com montante cobrado nas anteriores. Ora, essa modalidade inviabiliza a possibilidade de compensação e o imposto se torna cumulativo. O objetivo é único, é um Porque meio como o imposto coercitivo é sobre para o toda a operação, recolhimento do débito. como o imposto é sobre toda a operação, E para ele chegar tem que ao abater recolhimento, nós no temos crédito o das operações judiciário, o anteriores. Como é que executivo faz? fiscal. Mas Vossa Excelência conhece Só para concluir, e nega provimento. eu não vi no material que tenho aqui, essa questão não foi levantada. Vossa Excelência que está levantando a questão agora. Outra razão. Mas ela é muito Vossa Excelência correto. Mas nega eu provimento. suponho que exista na legislação mecanismos que permitam essa compensação. Não tem como. Já pagou, depois não recebe. Ministro Joaquim Barbosa. Eu peço a vênia ao ministro Grau para acompanhar o relator.
Ministro Peluso. Senhor presidente, o fato é certo, é o que consta do acórdão recorrido. O impetrante insurgiu-se contra ato do gerente regional de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado, Primeira Regência, que indeferiu pedido de impressão de notas fiscais pelo fato da SIC impetrante possuir débitos com a Fazenda Estadual, restando tal ato materializado através do documento juntado à folha estadual. E completa. Em reiteradas decisões, vem considerando legal essa Corte o ato da autoridade fazendária que recusa a impressão de bloco de notas fiscais em relação a empresas que encontram-se irregulares com suas obrigações tributárias. O fato é, portanto, incontroverso. A pergunta seguinte é: há ou não há restrição ao exercício de atividade econômica dependente da documentação a cujo acesso foi interditado pela autoridade impetrada? A meu ver, sem dúvida nenhuma, há uma restrição e as súmulas invocadas, não apenas a 547, mas como a 70 e 323, tinham por suporte as normas do 141, parágrafo 14 da Constituição de 46, a 150, parágrafo 23 da Constituição de 67, que enunciavam exatamente o que consta do artigo 5º, inciso 13, e 170, parágrafo único da Carta atual. O problema não é aplicar a súmula, mas é aplicar o princípio que subjaz à motivação da súmula. Em outras palavras, como bem antecipou o ministro Gilmar Mendes, o problema é de proporcionalidade, porque o Estado está se valendo de um meio desproporcional, com força coercitiva, para obter o adimplemento de tributo. Razão porque eu, com devido respeito ao eminente... Você me daria a oportunidade até de eu rever meu voto? Eu revejo meu voto. Salvo a hipótese, eu não tenho entendido algo que ficou muito enfatizado na sua manifestação. O fisco impediu... Você não ouviu o voto. É possível. Não ouviu o voto. É possível, eu já lhe disse. Não ouviu o voto. É possível. Vossa Excelência me diria se da sua leitura do que há nos autos ficou demonstrado que houve impedimento à emissão de nota fiscal. Porque uma coisa Fato é emitir, incontroverso. uma coisa é emitir o talão de nota fiscal. A outra coisa é a obrigação acessória de a cada operação, emitir uma nota Esse fiscal. fato, para mim, é absolutamente irrelevante para julgar o mandado de segurança. O mandado de segurança é contra um ato incontroverso, que proibiu, indeferiu o pedido de impressão de notas fiscais. Se indeferiu a impressão de notas fiscais, ipso facto, Mas não ficou impediu claro. a emissão de notas fiscais Ministro Peluso, e, não por ficou- consequência, impediu o exercício da atividade cuja regularidade depende da emissão da nota Mas não é fiscal. isso que está, não é isso que está no acordo. O acordo prossegue. Perdão, ministro. Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça, folhas 3 do acórdão. Apelação civil, mandado de segurança 01, 022, 065/2, está aqui. Mas por que não seria possível emitir o talão de nota fiscal? Porque seria emitido uma nota fiscal a cada operação. É nisso que estaria a desproporcionalidade que diz o Ministro, ministro eu não Gilmar. estou discutindo É a lei. nisso, não no fato de impedir a emissão de nota. Vossa Excelência está falando de uma coisa, o ministro Gilmar de outra. Porque o ministro Gilmar está dizendo que seria um absurdo, desproporcional, ter de emitir uma nota fiscal a cada operação. E Vossa Excelência está se tomando os fatos como se não fosse possível emitir nenhuma nota fiscal. Não, o que é que consta Como se aqui? vê, eu ouvi A bem o impressão. voto. Proibiu a Então impressão. nós estamos falando de coisas distintas. Ué, proibiu a impressão. Se proibir a impressão, como é que vai emitir nota Porque fiscal, tem que ministro? emitir uma nota fiscal a cada Mas operação. não vai emitir mais nunca, porque foi proibida a impressão. E a desproporcionalidade fica claro no Então está despacho- claro, no ficou despacho- claro. Então, com devido respeito a Vossa Excelência, eu acompanho. Ministro Aliás, Gilmar. tranquilamente, o ministro relator. Também, senhor presidente, como eu já me manifestei inicialmente, eu não entraria nessa discussão ou na tecnicalidade do próprio tributo, mas a mim seria suficiente
a consideração de que o Estado, como demonstrou o ministro Marco Aurélio, dispõe de meios outros para efetuar a cobrança e de que a fórmula adotada pelo Estado não passa no teste, a meu ver, da proporcionalidade. Já no sentido da adequação, até poderia haver uma adequação entre meios e fins, mas certamente não passaria no teste da necessidade, porque há outros meios menos invasivos, menos drásticos e adequados para solver a questão. Por outro lado, é claro que a mantença deste modelo pode inviabilizar, como Vossa Excelência também destacou, o próprio exercício de uma licitatividade profissional da recorrente. E a aferição de meios, recursos para quitar o débito. Quer dizer, é um absurdo. Quer O dizer, conseguinte leva, na verdade, a um você precisa pagar, paradoxo. só que você está proibido de trabalhar para pagar. Então, leva a uma situação complexa. Por isso que eu ficaria apenas no exame da proporcionalidade e chegaria, e acompanharia, portanto, o ministro Marco Aurélio. Pedindo vênia ao ministro Grau. Presidente, também eu, com vênia ao eminente ministro Eros Grau, acompanho o relator, que verifico que se a iniciativa do Estado não impediu totalmente o exercício dessa atividade econômica, porque, afinal, possível seria sempre a utilização dessas notas solteiras, notas individuais, é certo que essa prática, sem dúvida nenhuma, prejudica grandemente o funcionamento de qualquer empresa. Eu acompanho o relator. Ministro Celso Mello. É inquestionável o relevo jurídico da controvérsia constitucional ora em exame. É que o litígio em causa envolve discussão em torno da possibilidade ou não de o poder público impor ao contribuinte restrições destinadas a compelir, a constranger o devedor a pagar o tributo e que culminam, quase sempre, em decorrência desse meio gravoso, drástico e indireto de coerção estatal, por inviabilizar o exercício pela empresa de atividade econômica lícita. No caso objeto do recurso extraordinário em questão, põe-se em destaque precisamente o exame da legitimidade constitucional de exigência que erigiu a prévia satisfação de débito tributário em requisito necessário à outorga de autorização fazendária para impressão de documentos fiscais. Não se pode reputar legítima, senhor presidente, a exigência de garantia para a autorização de impressão de documentos fiscais, pois tal imposição estatal afeta e compromete o livre exercício da atividade empresarial, cuja prática, desde que não injustamente cerceada, pode assegurar ao contribuinte a percepção, como aqui já foi dito, de meios financeiros destinados a saldar a própria obrigação tributária. Também entendo que a exigência do Estado de condicionar a autorização para a impressão de notas fiscais ao pagamento de tributo põe-se em manifesto confronto com as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, cujos enunciados proclamam não ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, modo indireto, atingindo seu livre exercício de atividade lícita, quando previstos na própria legislação meios e mecanismos próprios para a cobrança executiva do crédito tributário. Cabe acentuar nesse ponto, como aqui já foi lembrado, que o Supremo Tribunal Federal, tendo presentes os postulados constitucionais que asseguram o livre exercício de atividades econômicas lícitas, de um lado, e a liberdade de atividade profissional, de outro, e considerando ainda que o poder público dispõe de meios legítimos que lhe permitem sempre, de modo eficaz, tornar efetivos os créditos tributários, firmou a orientação jurisprudencial, até mesmo consubstanciada em enunciados sumulares, no sentido de que verbes a imposição ao arbítrio da autoridade fiscal de restrições decorrentes do regime especial do ICM, hoje ICMS, devido à inadimplência do contribuinte, é contrária à garantia assegurada pelo
então, artigo 153, parágrafo 23 da Carta Federal revogada e que proclamava, nesse preceito, o princípio da liberdade de atividade profissional. Esse entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos proferidos por essa Suprema Corte, quer sob a égide do anterior regime constitucional, quer em face da vigente Constituição da República, como evidenciam os diversos precedentes aqui mencionados, um dos quais, um dos mais recentes, da lavra do eminente ministro Carlos Veloso. É certo, senhor presidente, é certo que não se reveste de natureza absoluta a liberdade de atividade empresarial, econômica ou profissional. Eis que inexistem em nosso sistema jurídico direitos de caráter absoluto. Não é menos exato, porém, que não tem caráter absoluto o poder de coerção estatal. Isso significa que a administração tributária não pode frustrar o exercício da atividade empresarial do contribuinte, impondo-lhe exigências que, não obstante as prerrogativas extraordinárias que garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam e cuja legitimidade, muitas vezes, é altamente questionável. O fato irrecusável, senhor presidente, é que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumento de acertamento da relação tributária, para, em função deles, e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais, eventualmente em atraso. Esse comportamento estatal, porque inadmissível, também tem sido igualmente censurado por autorizado do magistério doutrinário, como resulta, claro, da lição do eminente magistrado, e hoje aposentado, e professor Hugo de Brito Machado, em análise específica sobre a questão pertinente às sanções políticas no direito tributário. Diz esse eminente tributarista, Verdes, em direito tributário, a expressão sanções políticas corresponde a restrições ou a proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras. Qualquer que seja a restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer atividade ilícita é inconstitucional, porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso 13 e 170, parágrafo único do Estatuto Maior. São exemplos mais comuns de sanções políticas a apreensão de mercadorias sem que a presença física dessas seja necessária para a comprovação do que o fisco aponta como ilícito, o denominado regime especial de fiscalização, a recusa de autorização para imprimir notas fiscais, a inscrição, a recusa de certidão negativa de débito quando não existe lançamento consumado contra o contribuinte, a suspensão e até o cancelamento da inscrição do contribuinte no respectivo cadastro, entre muitos outros. Todas essas práticas são flagrantemente inconstitucionais, entre outras razões porque, primeiro, implicam indevida restrição ao direito de exercer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, assegurado pelo artigo 170, parágrafo único da vigente Constituição Federal. E segundo, porque configuram cobranças sem o devido processo legal, com grave violação do direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade que a este impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar se a exigência é ou não é legal. Também refiro, senhor presidente, e farei constar do meu voto o registro de tais considerações, a lição de Edson Freitas de Siqueira, em obra monográfica, que versou o tema das chamadas sanções políticas impostas ao contribuinte inadimplente, em cujo texto versou especificamente o tema concernente à recusa de autorização para impressão de notas fiscais, relembrando a importância que assume a nota fiscal para o desenvolvimento das atividades mercantis de uma empresa, seja ela de indústria ou comércio,
ou não. O fato é que somente por meio de tais atividades é que se torna possível oficializar e documentar operações de circulação de mercadorias, a ponto de que, sem essas, a circulação de mercadoria passa a se converter numa atividade ilícita, punível, inclusive com a respectiva apreensão das mercadorias. Por isso mesmo, mostrando-se imprópria a figura da nota fiscal avulsa, que é solução muitas vezes justificada pela administração tributária de vários estados, mas que na prática constitui, salienta esse autor, artimanha maliciosa que só serve para prejudicar o contribuinte em circunstância totalmente defesa em lei. Também cumpre assinalar que essa percepção do termo é também compartilhada pelo saudoso e eminente ministro Eliomar Baleeiro, em obra clássica, hoje atualizada pela eminente professora Misabel Abreu Machado Dese. Assim, senhor presidente, com essas considerações e pedindo vênia ao eminente ministro Eros Grau, acompanho o douto voto proferido pelo eminente ministro relator e, em consequência, conheço e dou provimento ao presente recurso extraordinário em ordem a conceder o mandado de segurança à empresa ora recorrente e a declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da norma nos exatos termos constantes da parte dispositiva do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Ministro pertence? Em que o caso, presidente, se aplica o princípio subjacente às súmulas referidas, a partir da súmula 547. E a hipótese é assimilável àquelas em que se declarou inconstitucional, por violação do artigo 5º, 13 da Constituição, a imposição de regime especial de recolhimento do ICMS como sanção ao contribuinte em débito, ainda naqueles casos que esta sanção tivesse base legal. Assim se decidiu nos recursos extraordinários 231.543, relator o ministro Ilmar Galvão, e no RS 155.452, relatado pelo ministro Carlos Veloso. Peço vênia ao eminente ministro Eros Grau e acompanho o voto do eminente relator. Eu também acompanho o relator, pedindo vênia ao ministro Eros Grau e proclamo o resultado. Ministro Marco Aurélio, declaração de constitucionalidade é a linha B, o inciso 3º do artigo 143 do regulamento do ICMS. É isso? Presidente, a declaração alcança o inciso 4, o parágrafo 1º e o inciso 4 do artigo 19 do decreto 3.017 de 89 do Estado de Santa Catarina. Que aprovou o decreto. Então, são os dois dispositivos, é isso? Dois. Os dois 143 do anexo 3 do... O tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso, tendo declarado incidentemente a inconstitucionalidade da linha B do inciso 3º do artigo 143 do regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina. O regulamento é esse decreto? 3.017? Decreto aprovou o regulamento do ICMS. Pois é, agora tem que ver qual é a norma do regulamento, que eu não tenho aqui. Se fala em regulamento, não é. Regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 3.017 de 89. Tá certo. Então, do decreto 3.017 de 89, bem assim o parágrafo 1º e tem mais um ano, tem? É do decreto também é do decreto, mesmo. é o parágrafo 1º do artigo 19. 19, inciso 4 e parágrafo 1º. Né? Inciso 4, do artigo... Decreto-Lei 3.017 de 89. Inciso 4, parágrafo 1º do artigo... Parágrafo 1º e inciso 4 do artigo 19 e a linha B do inciso 3 do artigo 143 do decreto 3.017 de 89, regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina. Vencido o ministro Eros Grau. Não consta do meu voto
como eu preparei o voto estudando o processo, não consta do meu voto a referência, né, a um outro diploma, né? Apenas para não haver descompasso, né, eu vou transcrever o que Vossa Excelência proclamar como dispositivo do acordo, né? Não haver descompasso entre o voto, mas, de qualquer forma, os advogados estão presentes, poderão entrar posteriormente com embargos declaratórios. Que é isso mesmo, são os dois dispositivos. Ok, então são os dois dispositivos. O acordo do impugnado transcreve os dois dispositivos. Eu prefiro ficar com a conclusão do meu voto, que foi confeccionado após estudo do processo. Ministro, ainda o ministro Marco Aurélio, com sustentação oral, recurso extraordinário 174.478, requerente Monsanto do Brasil S.A. e requerido Estado de São Paulo. Palavra, Vossa Excelência. Presidente, o Tribunal de Origem acolheu o pedido formulado em apelação, sufragando o entendimento, no sentido de que o fato de os insumos utilizados na fabricação do produto estarem sujeitos ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços não autoriza o crédito integral, quando ocorrida a saída da mercadoria mediante a redução da base de cálculo, que, segundo o colegiado, equivale a uma isenção parcial. Entendeu, portanto, ser legal, aspas, a exigência do estorno, proporcional à parcela correspondente à redução da base de cálculo por parte do contribuinte do imposto a ser creditado, fecho aspas. No extraordinário, de folhas 605 a 617, interposto com alegada base nas alíneas A e C do permissivo constitucional, articula-se com a transgressão do artigo 155, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, a linha B e 3 da Carta Política da República, porquanto desrespeitados os princípios da não cumulatividade, da seletividade do tributo e da vedação ao crédito apenas nas hipóteses de saídas amparadas por isenção ou não incidência, o que ocorre no caso concreto. A recorrente busca o esteio da linha C do inciso 3 do artigo 102 do texto constitucional pelo fato de terem sido julgados válidos os artigos 32, inciso 2 do Convênio 66 de 88 e 41, inciso 4 da Lei 6.374 de 89, contestados frente ao diploma fundamental. Discorre sobre a figura da redução da base de cálculo, diferenciando-a da isenção e da não incidência, na medida em que corresponde, aspas, a uma forma de dimensionamento do valor do imposto. A Fazenda do Estado apresentou as contrarrazões de folhas 619 a 625, evocando precedentes jurisprudenciais desta Corte no mesmo sentido da decisão recorrida e pleiteando, assim, um não acolhimento do recurso. O ato mediante o qual foi admitido está a folha 638 a 641. O especial simultaneamente interposto teve o trânsito obstado por meio do procedimento citado, seguindo-se a protocolação de agravo, ao fim desprovido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em 20 de abril de 94, despachei determinando o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral da República e exarou o parecer de folha 656, no sentido do não provimento, na forma de precedente que alega apropriado ao caso. É o relatório. Excelência, a palavra. Doutor Ailton Marcelo Barbosa da Silva, pelo recorrido. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos demais senhores ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público aqui presente. O Estado de São Paulo toma a liberdade de tecer algumas pequenas considerações sobre o caso em tela, tendo em conta a relevância e a repercussão da matéria aqui em discussão. Em primeiro lugar, o Estado de São Paulo entende que não pode ser aplicado a esta hipótese o precedente do recurso extraordinário 161031, colacionado pela empresa recorrente, por um motivo bastante simples. No caso precedente, Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais estabelecia o seguinte dispositivo: concedia uma redução da base de cálculo em relação à saída da mercadoria. A redução era da ordem de 80%, mas vedava todo e qualquer aproveitamento de crédito tributário
que a empresa tivesse em relação àquela mesma operação. Portanto, em respeito e em homenagem ao princípio da não cumulatividade, não se poderia aceitar o total estorno dos créditos e posterior, apenas redução de base de cálculo, porque algum tributo seria pago e, portanto, o princípio da não cumulatividade estaria desrespeitado. O caso de São Paulo é diverso, pois o Estado de São Paulo determina uma redução da base de cálculo na operação de saída, mas determina também o estorno proporcional dos créditos do ingresso. Ou seja, se o Estado concede uma redução de 80% na operação de saída, também exige a redução de 80% dos créditos de ingresso. Ou seja, mantém-se o princípio da não cumulatividade plenamente satisfeito. Por oportuno, já é necessário frisar, a redução de base de cálculo estabelecida por São Paulo nada tem a ver com guerra fiscal, pois a referida redução de base de cálculo encontra amparo nos convênios 78/89, que alterou a redação do convênio 60/89, os convênios do ICMS durante aquele período. Então, plenamente legal, segundo a legislação federal, segundo as normas conveniais, a redução de base de cálculo estabelecida. Não se trata, portanto, de guerra fiscal, o que fica afastado. Basicamente, teríamos a seguinte equação matemática, e o tema é árido, mas acaba sendo necessário. Se o contribuinte adquirir mercadorias no valor de 100 a uma tributação de 10%, o seu fornecedor paga 10, e esses 10 ficam como crédito. Acrescentando 50% à sua própria operação, no final teríamos uma base de cálculo de 150. Se a alíquota fosse de 10%, o imposto a pagar seria 15. A empresa se credita de 10 e só recolhe 5, sem problema. O que busca a empresa? São Paulo determina a redução da base de cálculo na saída em 80%. Aqueles 150, que seriam a base de cálculo de saída, são reduzidos em 80% e se tornam 30%. A mesma alíquota de imposto a ser aplicada, 10%, gera o pagamento de 3%. O que São Paulo determina, então? Que na entrada, naquela operação, que a base de cálculo era 100, reduz-se o crédito existente em 80%. Se ele tinha um crédito de 10, reduz esse crédito para 2. O débito final seria 3, compensa-se 2 de entrada e ele só recolhe 1 na saída. Ele recolhe 80% menos do que ele recolheria caso não houvesse esta norma dispositiva. Porém, senhores, a empresa com isso não se conforma. O contribuinte pleiteia o seguinte, que ele aproveite a redução de base de cálculo na saída, pagando apenas 3, a redução de base de cálculo nesse exemplo hipotético, mas se credite de 10, ou seja, ele fica com 10 de crédito, recolhe 3, e os outros 7 ficam ou para utilização em outras operações, ou eventualmente para cessão no mercado. O que é absolutamente indevido. E ele se calca na jurisprudência da Corte, já muito antiga e plenamente conhecida, de que a redução de base de cálculo não seria igual a uma isenção parcial. Sim, a jurisprudência existe, mas quando nós vamos aos primórdios dessa jurisprudência, encontramos um voto do ministro Soares Munhoz, que estabelece o seguinte, naquele caso específico, depois relatado pelo ministro Nery da Silveira, no RE 103792, o que acontecia àquela época? Reduzia-se a base de cálculo da entrada. Por exemplo, um frigorífico. Dava-se ao fazendeiro o direito de reduzir a sua base de cálculo, mas cobrava-se integralmente do frigorífico todo o tributo. Então, esta Corte entendeu, não se pode exigir na última operação a cobrança integral e só aceitar que ele se credite da base de cálculo reduzida. Então, para que a não cumulatividade seja respeitada, eu tenho que entender como se houvesse um crédito integral e não reduzido na operação anterior. Foi essa razão jurídica que levou esta Corte a entender que a redução de base de cálculo não se assemelharia a uma isenção. Mas já há precedente também nesse sentido. Na DIN 128, há uma frase na mesma que estabelece serem relativamente semelhantes às isenções e incentivos apelidados de não incidência, redução de base de cálculo ou alíquotas diferenciadas. Ou seja, aqui a situação é efetivamente diversa. Não se poderia exigir do texto constitucional que, ao tratar de isenção
e não incidência no 155, parágrafo 2º, inciso 2, inciso 2, que se falasse de todas as hipóteses de isenção, mas somente de isenção, se parcial ou total, espécies do gênero isenção. Mas, ao final, é interessante observar que, mesmo no recurso extraordinário, e a tese do São Paulo é uma tese que se sustenta também em trecho do voto do ministro Carlos Veloso, no precedente juntado pela própria empresa contribuinte. O precedente é o RE 161031. Naquele precedente, o ministro Marco Aurélio, relator, estabelecia a vedação da diminuição dos créditos tributários. O ministro Ilmar Galvão dissentiu do acórdão, e o ministro Carlos Veloso, ao se contrapor ao voto do ministro Ilmar Galvão, que restou, portanto, vencido com o ministro Otávio Galotti, acabou afirmando a seguinte questão: ora, se tivesse sido pleiteado, ele então diz, um trecho do voto, perdoem a leitura, o acórdão recorrido, aliás, parece-me contraditório, faz uma afirmativa precisa no tocante ao princípio da não cumulatividade, mas conclui de forma não condizente. Ponto. Ora, se tivesse sido pleiteado o crédito, não do imposto pago sobre os 20%, mas sobre o total da base de cálculo, daria eu razão ao eminente ministro Ilmar Galvão. E é exatamente o crédito sobre o total da operação o que a empresa Monsanto aqui pleiteia. Ou seja, ela não quer o crédito do que restou na operação anterior reduzido, dos 20%. Ela quer o seu crédito integral para pagar com redução de base de cálculo e depois os seus créditos ficariam dentro da própria empresa. É diferente a situação do que colocado pelo eminente relator, ministro Marco Aurélio, naquele precedente, em que ele dizia que, naquele caso, o Estado estaria a dar com uma mão e retirar com a outra, mormente quando envolvido o direito assegurado constitucionalmente. Não se trata de forma alguma de dar com uma mão e retirar com a outra, mas dar um benefício e exigir uma contraprestação. Se se reduz a base de cálculo da saída, obrigatoriamente deve haver uma redução proporcional na base de cálculo da entrada. Isto seria a não cumulatividade. E, por último, senhores ministros, algo que efetivamente é, acho que até mais grave do que o aqui colocado. Ofenderia frontalmente o princípio da não cumulatividade adotar o entendimento da empresa, porque a Constituição é bastante clara ao estabelecer no 155, parágrafo 2º, inciso 1. O tributo ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido com o que foi cobrado. Se o devido é 3, eu compenso 3 com o que foi cobrado. Só que foi cobrado 10, e a empresa quer os 10. Ou seja, a Constituição não pode ser interpretada a ponto do princípio da não cumulatividade dar os 3, permitir que só se pague 3 e conceda-se 10 de crédito. Vai além do princípio da não cumulatividade a pretensão do contribuinte, sob o palio de necessidade de respeito a esse princípio de não cumulatividade. Estas seriam as razões pelas quais o Estado, visualizando um locupletamento ilícito por parte da empresa na sua carga tributária, espera que o recurso não seja conhecido, por inexistência de qualquer afronta, e, se não, que o mesmo seja improvido para manter-se a lisura e a rigidez tanto do princípio constitucional quanto da legislação estadual que lhe busca dar o sentido exato. Muito obrigado, senhores ministros. Ministro Marco Aurélio. 15 anos já se passaram desde a impetração do mandado de segurança. Analiso os pressupostos de recorribilidade e digo que, sobre o tema do crédito relativo ao recolhimento do tributo na operação anterior, o plenário proferiu decisão considerada regência pela Carta de 1969. As linhas mestras delineadas no voto condutor do julgamento servem à reflexão sobre o tema. Conforme consta do relatório, a recorrente produz e comercializa herbicidas,
para cuja fabricação adquire certos produtos, nos quais incide o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o mesmo não ocorrendo, em face de isenção, quanto aos herbicidas já fabricados. A regência da matéria, tendo em conta a data da impetração da segurança e o período questionado sob o ângulo do crédito, faz-se pela Constituição anterior, que no inciso 2 do artigo 23, com a redação imprimida pela Emenda Constitucional número 23, de 1º de dezembro de 1983, assim dispunha. Artigo 23. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 2. Operações relativas à circulação de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes, imposto que não será cumulativo e do qual se abaterá, nos termos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para abatimento daquele incidente nas operações seguintes. Isenção na anterior. Aqui o caso é inverso, né? Consigne-se inicialmente que o princípio da não cumulatividade, a consubstanciar a garantia constitucional do contribuinte, é observado de forma global, ou seja, não diz respeito em si à mesma mercadoria. A razão é muito simples. A não ser assim, dificilmente ter-se-iam parâmetros objetivos para chegar-se à viabilização efetiva, porquanto, na maioria das vezes, dá-se a modificação do produto, já que uma certa mercadoria ingressa no estabelecimento para, mediante a industrialização, dar ensejo ao surgimento de outra diversa, processo este no qual se consome aquela inicialmente adquirida. Por isso mesmo, o modo de observância do importante princípio mencionado está na existência de uma conta de créditos e débitos, a ensejar acerto em épocas próprias. Por outro lado, para efeito da técnica tributária e suas implicações, toma-se a figura da isenção como se o imposto tivesse sido efetivamente pago. É o que se depreende da lição de Rubens de Gomes de Souza, transcrita em sentença prolatada nos autos do processo, que deu ensejo ao julgamento do recurso extraordinário 115.152, São Paulo, pela primeira turma, reproduzida que foi no voto condutor do julgamento da lavra do ministro Nery da Silveira. Se recorde o preceito elementar de que a não incidência ou a isenção equivalem, para todos os efeitos legais, salvo, é claro, de produzirem receita, ao pagamento efetivo do imposto. Logo, além de isenção, ao dispensar o pagamento, evidentemente considera o imposto como se estivesse efetivamente pago. A razão de ser desse enfoque é muito simples. É possível que um certo produto esteja isento, mas aquele resultante da industrialização pela qual passou, não esteja. Ora, caso não se viesse a assim entender, ter-se-ia, como muito bem exposto na inicial do mandado de segurança que deu origem a este extraordinário, a transgressão ao princípio da não cumulatividade. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços seria satisfeito quando da entrada no estabelecimento do produto no estabelecimento, deixando de sê-lo na saída da mercadoria produzida, para vir a ser considerado novamente, e sem o crédito referente à primeira operação, na subsequente, em que é comercializada a mercadoria a partir daquela objeto da isenção. Atente-se para a circunstância de não haver limite à circulação, ou seja, não se poder adredemente fixar um termo final para os atos de comércio que a consubstanciem, tampouco podendo-se afirmar também a priori
que em certa fase dar-se-á ao consumo final. A par dessas premissas, tem-se outra. É tradição no direito pátrio somente conceber-se a mitigação do princípio da não cumulatividade mediante dispositivo constitucional. A boa procedência desse enfoque levou o legislador da emenda número 23, de 1º de dezembro de 1983, a inserir no inciso 2 do artigo 23 preceito de inegável temperamento ao princípio da não cumulatividade. Eis o teor: a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para abatimento daquele incidente nas operações seguintes. Aqui é o contrário. A operação precedente é que sofre a incidência. Vale dizer que o afastamento do crédito apenas restou previsto em sede constitucional, como cabia, quando a isenção diz respeito não à circulação subsequente, mas à anterior. Aí não há crédito. Ora, a partir do momento em que se tem a mitigação do princípio da não cumulatividade, como o fato de caráter excepcional, não há como patrocinar a inversão dos elementos contidos na exceção constitucional. A emenda 23 apenas alijou do cenário jurídico constitucional o crédito, em se tratando de hipótese de isenção ou não incidência na operação antecedente e cobrança do tributo nas operações subsequentes. A toda evidência, porquanto assentado o raciocínio em regras de hermenêutica e aplicação do direito, mister se faz reconhecer não restar albergado pela disposição constitucional caso como o dos autos, em que houve, na operação antecedente, o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e a isenção na imediatamente subsequente. Confira-se ao preceito constitucional decorrente da emenda 23 de 83, interpretação estrita, como convém em toda e qualquer hipótese, na qual o intérprete se defronte com norma que encerre verdadeira exceção. Mas se reforça esse enquadramento quando se constata que o legislador de 1988 adotou a exceção resultante da emenda número 23, elastecendo-a para, salvo em determinação em contrário da legislação, também impediu o crédito relativo às operações anteriores, em que, obviamente, efetuou-se o pagamento do tributo. Eis o preceito: a isenção não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação ou montante devido nas operações ou prestações seguintes. Acarretará, e vem o texto que é adequado à situação, num tratamento diferenciado, tendo em conta a Carta de 69, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Isso foi previsto na Carta de 88, alíneas A e B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Resista-se. É um voto de 1999, talvez por isso não tivéssemos ainda a carga que temos hoje, né? Seja um pouco longo, né? Resista-se à tentação de enveredar-se pela lógica matemática, potencializando-se o fato de, na operação imediatamente posterior àquela que dê origem ao pagamento do tributo, ter-se a incidência do imposto e, por via de consequência, não se contar com o valor do tributo a ser alvo de abatimento, não se ter a incidência. Não se ter. Reitere-se o que já foi dito anteriormente. O imposto sobre circulação de mercadorias tem como base o princípio da não cumulatividade, em razão da premissa segundo a qual a circulação da mercadoria não se esgota em duas fases, podendo mostrar-se múltipla. Assim,
o raciocínio matemático não se mostra pertinente, mesmo porque a ciência do direito não é exata. Embora, sem sensibilizar os órgãos prolatores das decisões anteriores, juízo e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a impetrante, à mercê da diligência demonstrada pelos representantes processuais que defendem os interesses em jogo, empolgou decisões proferidas por esta Corte. Refiro-me ao que decidido nos recursos extraordinários 103.102, São Paulo, 106.701, São Paulo e 111.456, São Paulo, os dois primeiros relatados pelo ministro Oscar Correia, e o último, perante, eu botei aqui esta turma, seria a segunda, né? 99, perante a segunda turma, pelo ministro Célio Borja. Deles retiro os seguintes trechos. ICM, legitimidade do crédito de ICM correspondente às entradas da matéria-prima integradas nos produtos cujas saídas estão isentas do imposto por força da Lei Complementar 4 de 69, artigo 1º, inciso 14, não cumulativo o imposto, vedado o estorno pretendido, recurso extraordinário conhecido e provido. No voto condutor do julgamento, o ministro Oscar Correia teve a oportunidade de consignar: a não cumulatividade do ICM impõe o abatimento em cada operação do montante cobrado nas anteriores. Esta regra é constitucional do artigo 23(2), que o Decreto-Lei 406/68 repete no artigo 3º. E não se trata apenas de operação individual, mas de montante que, em determinado período, a favor do contribuinte, se transfere para o período ou períodos subsequentes. Quando se fala, pois, em abater, não importa sempre que, na mesma operação, o montante das operações anteriores seja sempre menor. Se não for, levará, obviamente, ao creditamento da diferença para o cômputo final do período. A regra não pode, portanto, ser burlada se isenta a operação de saída, na qual se abateria o imposto anterior, impediria o creditamento, porque se anularia o montante da primeira operação por um processo oblíquo. E o pretenso benefício da isenção acabaria redundando em ônus do consumidor final, porque, não podendo creditar-se do imposto recolhido na operação anterior, nem abatê-lo na operação de saída, porque isenta, não restaria ao produtor senão incorporá-la ao custo do produto, e não haveria como sustentar o princípio constitucional da não cumulatividade. Primeira turma, DJ, de 22 de fevereiro de 85, emendário tal Folhestais. Inegavelmente, no trecho transcrito, tem-se as premissas que levaram esta Corte, em inúmeros casos, a glosar preceitos de legislações estaduais que limitavam o abatimento ao montante do valor devido na operação subsequente. No julgamento do recurso extraordinário 106.701, voltou o ministro Oscar Correia, também perante a primeira turma, a enfatizar a matéria, aduzindo: a questão que se examina neste recurso já foi objeto de decisão nesta turma, recurso extraordinário 103.102, entre as mesmas partes, recebendo o acordo esta ementa: ICM, legitimidade do crédito de ICM correspondente às entradas de matéria-prima integradas nos produtos cujas saídas estão isentas do imposto, por força da Lei Complementar 469. Aqui tem... Está errado o número da lei. Não cumulativo o imposto, vedado o estorno pretendido, recurso extraordinário conhecido e provido. Registrou ainda: neste recurso, alega-se a mesma contrariedade ao artigo 23(2) da Constituição e artigo 3º do Decreto-Lei 406, de 68,
além da divergência com os mesmos paradigmas, inclusive a C 249073 do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, aos quais se acrescentou nas razões o aludido recurso extraordinário 103, 102, em cópia. Nestes termos, acolhendo a fundamentação desse precedente específico, no qual analisada a espécie, conheço do recurso e dou-lhe provimento. Por sua vez, o ministro Célio Borja, julgando o recurso extraordinário 111.456, no âmbito desta turma, digo, da segunda turma, deixou assinalado na ementa ICM, direito ao crédito, decorrente da compra de matéria-prima destinada à fabricação de máquinas e equipamentos, cuja saída encontra-se isenta do pagamento do imposto, inobservância do princípio constitucional da não cumulatividade, precedentes do Supremo, recurso extraordinário conhecido e provido. Presidente, não cabe na espécie como que transportar para a carta anterior a inovação da atual, no que sujeitou à lei o afastamento da anulação do crédito relativo às operações anteriores, quando verificada isenção ou não incidência na subsequente. Tenho, assim, como de melhor procedência as decisões referidas, deixando de acatar a tese que acabou por prevalecer no recurso extraordinário 115.966, no âmbito da primeira turma, mediante a qual restou potencializada, a mais não poder, a questão que enquadrei como matemática, exigindo-se, para a existência do crédito, algo a ser satisfeito na operação imediatamente posterior, olvidando-se, portanto, as subsequentes. Aliás, colho da inicial o exemplo mencionado pela impetrante, a partir de conclusão sobre a impossibilidade do crédito. Contribuinte A, matérias-primas entradas por 100, ICM pago na operação anterior, 10. Venda do produto AB por 200. Não existente débito ante a isenção. Contribuinte B adquire o produto por 200, sem crédito de ICM, que ficou lá atrás, na primitiva operação, vende um produto, né, onde usou mercadoria por 300, com débito de ICM de 30. A não se admitir o crédito, ter-se-á que, em tal hipótese, o fisco, ao invés de arrecadar o que seria devido, ou seja, os 30, acabaria por arrecadar 40, ou seja, 30 mais 10 da primeira incidência. Isso ocorreria em que pese ao caráter limitado, considerada a Constituição de 1988, da regra do inciso 2 do artigo o caráter limitado, considerado a Constituição, a Constituição da regra do inciso 2 do artigo 23 da Carta de 1969. Ocorreria pela Carta de 88 se fosse a regência, já que manda cancelar, né, os créditos quando a operação subsequente é isenta, crédito da operação primitiva. É certo que a Corte de Origem dirimiu a controvérsia, tendo em conta a Carta em vigor. Todavia, a alteração constante do voto proferido no recurso extraordinário 161.257.6, no que se previu que a isenção não incidência acarreta anulação do crédito relativo às operações anteriores, não guarda adequação com a hipótese dos autos. Conforme consta do acordo proferido, não se tem o envolvimento na espécie, quer de isenção, quer de não incidência, quando apropriada seria a regra constitucional mitigadora do princípio da não cumulatividade. Discute-se a questão referente à base de cálculo do tributo,
cumpre elucidar se a redução da base de cálculo é capaz de conduzir, em que pese ao silêncio da Carta da República, à redução do crédito do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, recolhido o imposto na operação antecedente. Ora, o preceito da linha B, como também o preceito da linha A do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta da República, encerram restrição ao princípio da não cumulatividade. Assim sendo, há de se emprestar a eles interpretação estrita, não inserindo no campo de atuação normativa constitucional hipótese não contemplada. Aí digo que o direito é ciência e, como tal, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio. A sinonímia não se faz presente. Uma coisa é isenção, outra não incidência, e um terceiro gênero surge quando se cogita da incidência com simples redução de base de crédito, de cálculo. Atente-se mais para a circunstância de a conta alusiva a créditos e débitos referentes ao ICMS não se fazer de forma específica considerada mercadoria única. É abrangente e implica até mesmo modificação, sob o ângulo subjetivo, ou seja, envolve contribuintes diversos. O débito é lançado na conta de titularidade do alienante da mercadoria, enquanto o crédito, considerado valor constante do documento de venda, é implementado pelo adquirente, que, ao alienar, por sua vez, o produto, passa a situar-se como devedor do tributo. Por tais razões, conheço deste recurso extraordinário, no que interposto com base nas alíneas A e C do inciso 3 do artigo 102 da Carta da República, e o provejo para, assentando a constitucionalidade do artigo 32, inciso 2, a inconstitucionalidade do artigo 32, inciso 2 do Convênio 66 de 88 e do artigo 41, inciso 4 da Lei do Estado de São Paulo, Lei 6.374 de 89, reformar o acórdão proferido pela Corte de Origem, folha 584 a 587, restabelecendo com isso o entendimento sufragado na sentença do juízo, folha 525 a 530, no que concedida a segurança. Ministro Marcorelli, eu tenho uma dúvida, porque o ICMS é uma questão também contábil. Veja, a minha dúvida é a seguinte: a cumulatividade se evita no sentido de não se cobrar tributo sobre o que já foi cobrado, sobre base já cobrada. No caso da nova Constituição, decorrente da emenda Passos Porto, etc., etc., há um mecanismo de cumulatividade quando há isenção ou isenção e não incidência. Bem, mas aqui eu queria pensar o que o Estado de São Paulo visa. O Estado de São Paulo visa, com a redução da base de cálculo, ele visa dar um benefício fiscal nas operações com determinados produtos. Então, eu faria vamos pegar aqueles números que o senhor utilizou e vamos fazer o seguinte. A operação anterior foi de 100. Vamos pegar uma alíquota. Gerou 10 de imposto. Vamos fazer o seguinte. A operação anterior, vamos trabalhar com a alíquota única de 100, de 10%. A operação anterior gerou R$10 de tributo. O vendedor é debitado em 10 e o adquirente do insumo é creditado em 10. Vamos admitir que na operação industrializada, na industrialização desse insumo, etc., ele vem a vender este insumo, esse produto, por 150. Significa que ele agregou 50 no valor da mercadoria. Muito bem. Sobre esses 50, numa operação normal, incidindo 10%, ele deveria pagar 15. Mas como ele tem um crédito de 10, então abate 10, ele seria, no final da sua contabilidade, ele teria que recolher 5, se não tivesse outros créditos. Mas vamos pegar só nesse exemplo. Então, ele deveria ao Estado 5, que é exatamente 10% sobre os 50.
que foi acrescido. Agora, vamos pegar a hipótese. Ele foi vender por 150. Por razões de política fiscal, etc., reduziu-se a base de cálculo sobre o qual os 10 da venda incidem. Então, reduz para 75%. Vamos supor que a redução seja de 50%. De 150 a base de cálculo, passa a ser 75. Sobre 75, incide os 10. Logo, o tributo devido seria 7,5. Vossa Excelência, me permite só uma observação, é que o Estado, na verdade, em última análise, ele procura limitar aquele crédito primitivo, ante a redução da base de incidência. Esse é o exercício. Ministro Marco Aurélio, é o exercício que eu estou fazendo. Vamos caminhar. Então, 150, eu reduzo 150 para 50, para 75, e sobre ele o Estado de São Paulo incide 10%, que dá 5%. Dá 7,5%. Perfeito? Bom, se o Estado de São Paulo der o crédito de 10, haverá um negativo de 2,5. Haverá um acúmulo, dito na linguagem fiscal, haverá uma acumulação de crédito de 2,5 que ele vai tentar despachar de outro jeito. O que faz o Estado? O que pretende o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo pretende reduzir também em 10% o crédito. Só um minutinho. Não, eu sei, mas vamos, ministro, vamos devagar. Vamos primeiro terminar a montagem. Eu reduzo 10%, veja bem, eu reduzo 50% sobre o crédito de 10%. Logo, o Estado de São Paulo quer que ele aproveite somente do 10% a metade, os 50%. Pois é, não, isso eu sei. Ministro, só um minutinho. Nessa hipótese, ele vai recolher, ele teria que recolher 7,5%, que é a base de cálculo dele, e ele vai aproveitar, pela regra paulista, ou pela regra do convênio, ele vai aproveitar somente 5% do crédito anterior. Teria que recolher 2,5%. Agora, a minha pergunta é o seguinte, 2,5% corresponde a quanto sobre 50%? Corresponde a 50%, corresponde a 5% sobre 50%, correto? Ou seja, aqui, o que está me parecendo, ministro, é uma fórmula contábil de fazer com que a alíquota final seja reduzida. E se estabelecesse o contrário, nós teríamos não há acumulação nenhuma, porque esses 2,5% que ele vai recolher não é valor superior ao que ele cobraria de 10% sobre 50%, mas é a metade. Então, o que ele faz? Ele faz uma técnica contábil para tentar exclusivamente fazer que sobre o valor agregado incida a metade da alíquota. É isso o final do cálculo. Daí a minha dúvida. Porque acumulação não há. Tanto é que ele não vai correr. Não, eu estou com dúvida. Você, se me permite, o meu raciocínio é um pouco mais simples. Eu acho que, vamos dizer que é bem ilustrativo, são bem ilustrativos os cálculos de vocês. O problema para mim é muito mais simples. Eu acho que não se pode raciocinar com base nos termos da Constituição de 69 e com a emenda Passos Portos, porque na Constituição atual há impedimento a crédito nas operações isentas. O que há aqui é a previsão de estorno na inciso B. E este caso aqui, com o devido respeito, não tem, como a precisa sustentação oral demonstrou, invocando um escolho do voto do ministro Carlos Veloso, não tem analogia até teria, mas não tem similaridade com o precedente que foi invocado. Na verdade, do que se trata aqui é de um favor fiscal que, mutilando o aspecto quantitativo da base de cálculo, corresponde à figura da isenção parcial, porque, na verdade, ela impede a incidência da regra matriz da incidência tributária na sua totalidade. Quer dizer, basicamente, do que se trata é de isenção. Sendo de uma isenção... política fiscal. Agora não pode prejudicar um direito pré-existente, que é o direito ao crédito. Nenhum. Sendo de isenção, aplica-se o 155... Pois é, explica-se o 155, parágrafo 2º, inciso 2, letra B, que obriga o quê? Acarretará a anulação do crédito relativo às operações exteriores, ou seja,
ao estorno proporcional que o Estado de São Paulo está Mas, ministro, sustentando. isso só foi Está sustentando. contemplado, Que não importa a contemplado Não, pela não importa a Carta de população. 88. Mostrado no cálculo. A carta de 69, que é a regedora do conflito, Não, a vocês carta, permitem? eu coloquei no relatório do meu Não, vocês voto, que é a permitem, regência tá aqui, pela os carta anterior. fatos, Mas mesmo com que se base veja, no não dá na disposto no inciso tal. Não, foi tentado evocou, em foi o que eu 1960, disse. 1990. Foi o que eu disse, a Corte de Origem evocou, mas não sim, importa, evocou não em muda. reforço a Carta de 88, mas a impetração é de 90. Né? Então, A regra é a mesma, vocês me sabe? permitem que, na petição inicial, dos fatos, está introduzindo E a o petição período, inicial, os com créditos base são no anteriores. disposto do convênio, as saídas desse produto realizado nos últimos meses de novembro e dezembro, Eram duas formas, fatos podia ter sujeitos à dividido ali Constituição para 5%. atual. O mandato de segurança versa exatamente sobre Saída, fatos ministro, mas nós sujeitos estamos à a incidência da discutir, Constituição atual. nós estamos a discutir algo que se obstaculiza, né? O crédito. O crédito correspondente a que operações? Operações posteriores, de negócios jurídicos posteriores a 88? Não, de negócios jurídicos mesma- anteriores. Não, mesmo. o que está A regra tratando mesmo de não mudou discutir é É fato, exatamente presidente. saídas aí realizadas cada qual dos meses fica de com novembro seus e dezembro elementos. de Quem 1990. sabe o ministro Acho que Peluso está bem tem posta a elementos matéria. que eu não Senhor tenho, presidente, que eu eu vou não pedir tenho como vênia, eu relator. vou pedir vênia ao eminente relator, acho que foi um voto brilhante, substancioso, mas eu vou pedir vênia e Negar inclusive provimento. pedindo escusas ao eminente ministro Nega Joaquim provimento. Barbosa, eu vou... Negar provimento. O ministro Carlos Gado nem está aqui. Estava, né, mas eu vou pedir vênia, eu vou conhecer do recurso, mas vou negar-lhe Por provimento. provimento. Ministro Joaquim Barbosa. Também, senhor presidente. Para tanto, eu invoco até um precedente recente da lava do ministro Gilmar Mendes, julgado em agravo regimental, no RS 154.179, publicado em 27 de agosto de 2004. Também eu nego. Ministro Gilmar. Nega. Ministra Ellen Grace. Presidente, eu verifico no presente caso que o Estado de São Paulo concedeu um benefício na saída, poderíamos chamar, ministro Peluso, uma É isenção a calibragem, parcial. eles chamam de calibragem. isenção Calibrou para a parcial. forma da E ele redução. exige, então, uma contraprestação proporcional É a calibragem, relativamente então. ao crédito da entrada. Ou seja, o crédito obtido na entrada não pode superar o tributo que seria devido na saída. Portanto, Não, eu vejo que a solução Ministro, encontrada... ministro, não é bem que não pode superar, será reduzido na mesma proporção. Na mesma Se supera, é uma proporção, questão do valor. exatamente. É, Exatamente. não é supera. Seria superado Se se não se reduzisse, adotasse a se não solução proposta pelo eminente relator. Então, a sistemática encontrada está perfeitamente de acordo com o espírito do tributo, que é o de não cumulatividade. Não cumulatividade está Vossa Excelência conhece, respeitada. nega provimento. Eu conheço também do recurso e lhe dou o provimento. E lhe Nega nego o provimento. provimento, perdão. Ministro Celso. Eu também, senhor presidente. Não obstante o substancioso voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio, eu considero, no caso, uma recente decisão proferida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a que aludiu o eminente ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental no RS 154-179, publicado em 27 de agosto de 2004. Interessante que não serve o acordo e não servem os acordos de agravinhos, né, para impulsionar o recurso de embargo de divergência, mas servem como precedente. E entendo, senhor presidente, com a devida vênia, que inexiste, no caso, a alegada situação de ofensa ao princípio da não cumulatividade. Ministro pertence? Senhor presidente, também eu não vejo a inconstitucionalidade arguída. E acrescento algo que é, a meu ver, da teoria geral da inconstitucionalidade e que o tribunal tem aplicado rigorosamente. Benefício dado sob determinada condição, não se pode declarar inconstitucional a condição e manter o benefício. Não há Censura tudo. Então, se teria que declarar inconstitucional todo o mecanismo. E eu não vejo a inconstitucionalidade. Na redução e na consequente estorno proporcional
do imposto do crédito relativo à operação anterior. Por isso, peço o vênia, eminente relator, e acompanho o voto do ministro César Peluso. Eu também, conforme já adiantei, entendo que isso é foi uma fórmula contábil, tendo em vista os critérios de crédito e débito utilizados para exatamente dar um benefício fiscal que importaria, ao fim e ao cabo, na redução da alíquota final, do tributo em final incidente sobre o valor da saída. E, portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu e negou o provimento ao recurso, vencido o relator, ministro Marco Aurélio. Religirá o acórdão o ministro Peluso. Senhores, já estamos com o tempo vencido, vamos encerrar a sessão. Não temos a sessão de quarta-feira. Está encerrada a sessão. Ah, não tem. Não temos sessão quarta-feira, faça a regra, né? Não temos.